Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Sandiele Nayara e vamos para mais uma aula de ciências. Iniciaremos com a correção da atividade da aula 8, tá certo? Então, na primeira questão, ele pediu para vocês marcarem corretamente de acordo com o enunciado. Então, ele dizia o seguinte: na encontra-se a camada de espaço, que é muito importante para a existência da vida no planeta, pois protege os seres vivos dos raios do Sol. Nessa camada da atmosfera, o ar é muito... Então, a alternativa correta aí seria letra D, tá? Na estratosfera, encontra-se a camada de ozônio, que é muito importante para a existência da vida no planeta, pois protege os seres vivos dos raios nocivos do Sol. E nessa camada da atmosfera, o ar é muito rarefeito. Na segunda questão, ele dizia o seguinte: o ar atmosférico ele é formado por uma mistura de diferentes gases. Sobre a composição da atmosfera, assinala a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta aí seria a letra B, em que ele diz que o oxigênio predomina nas camadas mais superiores da atmosfera. E não é isso, né? A gente sabe que o gás oxigênio ele está nas camadas mais inferiores, ou seja, mais próximas da crosta terrestre, tá certo? Na terceira questão, ele dizia o seguinte: sobre o ozônio, responda às questões. Quando presente, em qual estado da atmosfera o ozônio é benéfico? Explique o benefício do ozônio para o planeta. Então, seria na estratosfera, pois o ozônio absorve boa parte dos raios ultravioletas provenientes do Sol, impedindo-os de chegar até a superfície terrestre. Letra B. Sem a proteção da camada de ozônio, o que poderia acontecer para a saúde humana? Então, vocês poderiam relacionar que haveria bastante excesso de radiação ultravioleta, que seria proveniente do Sol, e poderia causar câncer de pele, enfraquecimento do sistema imunitário e também doenças causadas por catarata, né? Relacionadas aos olhos por catarata. Na quarta questão, ele diz: ao estudar o efeito estufa, um aluno fez a seguinte anotação: o efeito estufa é um fenômeno artificial extremamente nocivo à Terra e não apresenta nenhum benefício. A frase está certa ou errada? E tem que justificar. Então, a frase está errada. Por quê? O efeito estufa ele é um fenômeno natural que é responsável por manter a Terra aquecida e, assim, pela manutenção das temperaturas atmosféricas dentro dos limites adequados à vida. O que é que acontece? Se a gente intensifica esse efeito, né, a gente incide aí na atmosfera gases que vai prejudicar essa camada de ozônio, então, a partir daí, sim, o gás carbônico ele vai deixar o efeito estufa nocivo. Por quê? Porque aí ele vai intensificar, que é o que está acontecendo, né, atualmente. Está muito intensificado esse efeito. Então, começa a trazer malefícios à saúde humana, né? E aos seres vivos de modo geral. Na quinta questão, ele diz o seguinte: o efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do planeta. Esse fenômeno é um processo o quê? Então, seria a alternativa B. Ele é um processo artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio, tá certo? Agora, nós vamos iniciar nossa aula de hoje, que fala sobre movimentos da Terra e da luz, certo? Então, quais são os movimentos? Então, o movimento do céu ele foi observado diariamente, onde o Sol e outros corpos celestes deslocam-se de leste para oeste. É um movimento aparente e ele é resultado do giro que a Terra dá ao torno do seu próprio eixo, ou seja, no sentido anti-horário. E esse movimento é chamado de movimento de rotação. Então, à medida que a Terra gira ao redor de si mesmo, em torno de um eixo imaginário, a luz do Sol atinge diferentes partes do planeta em momentos diferentes, tá? Então, no resumo, o movimento de rotação é o movimento em que a Terra gira em torno de si mesmo. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra detalhadamente o movimento de rotação, né? Então, é o sentido do giro, né? Então, é anti-horário. E aqui nós temos a linha do Equador, que é uma linha imaginária que corta o planeta ao meio. Então, aqui
Da linha do Equador para cima, nós temos o hemisfério norte. E da linha do Equador para baixo, nós temos o hemisfério sul. E essas setinhas amarelas, ela está indicando que é a radiação solar. Então, a radiação solar ela vai chegar diferente nessas regiões, tá certo? Quanto mais próxima da linha do Equador, mais radiação solar o planeta vai receber, tá certo? Então, ao longo de 24 horas, a parte do planeta que está iluminada, a gente chama ela de dia, e a parte que está escura caracteriza a noite. Então, enquanto um lado do planeta está dia, automaticamente o outro lado vai estar no período noturno, tá certo? Então, a rotação terrestre ela dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Essa duração ela se refere ao dia sideral e tem como referência um corpo celeste distante, como por exemplo as estrelas. Quando se usa o Sol como referência para o movimento de rotação, a duração é em média 24 horas. E essa variação de tempo ela se deve à realização do movimento de translação, sobre o qual falaremos mais adiante, concomitante ao movimento de rotação, certo? Então, as principais consequências do movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. E isso é possível devido à diferença de iluminação nas áreas do planeta ao longo desse movimento. Então, a parte do planeta que recebe maior incidência solar está no período diurno e a parte que está oposta, né, que está na escuridão, se caracteriza pelo período noturno, certo? Então, aqui nós temos uma imagem que mostra bem detalhado, né, a parte aqui do dia e aqui, no outro lado do planeta, a parte noite. Então, os dias e as noites, elas têm durações diferentes ao longo das estações do ano, tá? Então, durante o verão, os dias são mais longos e as noites mais curtas. E, durante o inverno, é o inverso. Os dias são mais curtos e as noites são mais longas. Por isso que hoje, né, no clima que nós estamos, nós verificamos que quando é 5h30, mais ou menos, 6 horas, principalmente quando está no dia nublado, a gente observa que a noite ela chega mais rápido. Então, já na primavera e no outono, os dias e as noites vão ter duração igual. Isso é possível devido ao eixo de inclinação que o planeta Terra se encontra em relação ao Sol, tá certo? Outra consequência da rotação, né, do movimento de rotação, é o movimento aparente do céu. Ao longo do movimento de rotação, temos a impressão de que os astros estão visíveis a olho nu, como as estrelas, e que elas estão se movimentando de leste para oeste. Contudo, essa é uma falsa impressão, provocada pela rotação da Terra. Então, além disso, nós também podemos deixar de citar, né, não podemos deixar de citar, a criação dos sistemas de fusos horários, que padroniza o horário mundial. Por que acontece essa criação? A criação se deve à diferença de horários nas diferentes regiões do planeta. Ou seja, enquanto no Japão já é dia, no Brasil ainda é noite. Então, aqui nós estamos no período diurno, né? Lá ainda é noite, certo? Então, por isso que há essa criação de fuso horário, para que a gente tenha uma equivalência aí, uma padronização nesses horários mundiais, tá certo? Por quê? Volto a falar, o eixo da Terra ele é inclinado, então a radiação solar ela não chega na mesma intensidade em todas as regiões. Então, por isso que é importante esses fusos horários para que haja uma padronização aí no horário mundial. O movimento de translação. Então, o que é o movimento de translação? A gente viu que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si, né? E dura aproximadamente 24 horas. Já o movimento de translação é a trajetória que a Terra faz ao redor do Sol e é chamada de órbita terrestre. Ela é aproximadamente circular e o Sol ocupa uma posição um pouco mais deslocada do centro desse círculo. Então, a Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. Essas 6 horas que vai ficando a cada ano, de 4 em 4 anos ela vai se acumular e ela vai formar 24 horas. Por isso que no nosso calendário nós temos anos bissextos, ou seja, no mês de fevereiro a gente acrescenta um dia a mais, então em vez de ter 28 dias ele passa a ter 29 dias. E ao fim do ano nós vamos ter 366 dias, tá certo? Então, aqui está uma imagem que mostra o movimento de rotação. Então, é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol.
tá certo? Então, o movimento da Terra em torno do Sol, ela é chamada de translação. E essas setinhas em vermelho, ela está indicando o sentido desse movimento, tá? A inclinação do eixo de rotação, a curvatura da Terra e sua trajetória do Sol influenciam diretamente na incidência dos raios solares, fazendo com que haja regiões do globo terrestre que vão receber mais quantidade de luz do que as outras. Então, as regiões que estão próximas à linha do Equador, que é aquela linha imaginária que corta o planeta ao meio, a quantidade de raios solares é maior do que as outras localizações, tá? E as temperaturas nesses locais costumam ser as mais altas. Quanto mais próximo dos polos, a quantidade de raios solares é menor. Então, é aquecendo menos essas regiões. Então, próximo ao polo sul e polo norte, as temperaturas elas vão ser baixas, tá certo? Então, como mostra aqui, ó. Então, aqui nós temos próximo à linha do Equador, né? Então, ela consegue receber uma radiação solar maior do que o polo sul aqui e o polo norte lá em cima, tá certo? Então, o Sol, ele chega diferente nessas regiões. Então, o eixo de rotação da Terra, ele é inclinado em relação ao plano da sua órbita, e os raios solares, eles incidem com mais intensidade em algumas regiões do que outras, dependendo da época do ano. Então, na imagem aqui, a gente consegue observar o hemisfério sul e o hemisfério norte, né? Recebendo o hemisfério sul, ele recebe mais radiação do que o hemisfério norte, tá certo? Então, por isso que aqui na região sul é um pouquinho mais quente. Então, aqui, ó, mais uma vez, o movimento de rotação, tá? Então, as posições, elas vão variando, tá certo? Ao redor do Sol. Então, observe que o esquema ao lado mostra a Terra em algumas posições em sua órbita ao longo do ano. Quando é verão no hemisfério sul, automaticamente vai ser inverno lá no hemisfério norte, tá? Após 6 meses, as estações vão se inverter. Então, aqui a gente está começando a entrar no tempo de inverno, né? Na estação do ano de inverno. Então, lá no hemisfério norte, eles estão entrando na estação do ano verão, tá? É o inverso. Então, equinócio e solstício. Então, o que são? O que corresponde? Então, as datas de passagem das estações do ano de uma para outra na Terra e sua trajetória ao redor do Sol, ela é chamada de equinócio e solstício, tá? Então, o que é o equinócio? O equinócio corresponde à posição da Terra em que o dia, claro, e a noite tem a mesma duração. Então, há 2 equinócios por ano. Um deles marca o início da primavera e o outro o início do outono. Já no hemisfério sul, o equinócio de primavera geralmente começa em 22 de setembro e o de outono, dia 21 de março, tá? Então, essas duas datas são as datas do equinócio. 22 de setembro, que é quando começa a primavera, e 21 de março, que é quando começa o outono, aqui no hemisfério sul, tá certo? Então, se aqui no hemisfério sul, dia 22 de setembro, começa a primavera, automaticamente, lá no hemisfério norte, vai estar começando o quê? O inverso, né? Então, vai ser o outono. E quando aqui começa o outono, lá começa a primavera. E o solstício corresponde à posição da Terra em que a duração do dia, claro, e da noite alcança a diferença máxima, tá? Então, são diferentes durabilidade. Há 2 solstícios por ano. Então, o início do verão e o início do inverno. Aqui no nosso hemisfério sul, o solstício de verão, geralmente, ele começa no dia 22 de dezembro. E o de inverno, 21 de junho, tá? Então, agora, dia 21 de junho, que se aproxima, no mês que vem, vai iniciar o nosso solstício de inverno, tá certo? Então, aqui nós temos, ó, a passagem de cada um desses tipos de fenômenos. Então, dia 23 de setembro, inicia o equinócio de primavera. 22 de dezembro, o solstício de verão. 21 de março, o equinócio de outono. E dia 22 de junho, o solstício de inverno. Lembrando, quando aqui inicia o inverno, lá no hemisfério norte inicia o verão, tá? E vice-versa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Tchau!